Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com um tema relacionado ao meio ambiente, que é a pegada ecológica. Então, a gente vai entender o que é esse conceito de pegada ecológica, como ele é utilizado e como é que as nossas ações diárias se relacionam com esse termo, né? Então, vamos dar início a esse assunto. Primeiro, vamos entender o que é a pegada ecológica, né? Então, esse termo ele foi criado para avaliar os padrões de consumo de um indivíduo, se há a possibilidade para perceber se a Terra resiste ao estilo de vida das pessoas que vivem no planeta. Então, pegada ecológica é o impacto, os rastros ou as consequências deixadas pela atividade humana no meio ambiente. Quanto maior a pegada de uma atividade, mais dano ela causa ao meio ambiente. Que atividades são essas? Todas as atividades realizadas pelos seres humanos. O comércio, a indústria, a agricultura, o transporte, o consumo, todas estas. Então, a pegada ecológica, ela representa um método comparativo entre o consumo e a capacidade ecológica do planeta, né? Então, assim, a gente pode entender, avaliar as nossas ações estão sendo, causando muito danos ou não ao meio ambiente, através da pegada ecológica. Como é que ela é calculada? A metodologia utilizada para calcular a pegada ecológica usa o padrão de hectares globais, né? O cálculo da pegada ecológica é muito importante e ele mede ou compara o uso dos recursos naturais através da economia. Então, o cálculo da pegada ecológica consiste em medir as áreas produtivas, sejam elas terrestres ou aquáticas, essenciais para a produção de recursos que o indivíduo consome. Então, há de se considerar nesse cálculo a tecnologia e os recursos. Por exemplo, quanto você consome de água, quanto você quanto desmatamento é necessário para seu desenvolvimento. Então, essas ações que a gente realiza no nosso dia a dia, quantos recursos nós utilizamos, é que se a gente calcular, a gente diz que está calculando a pegada ecológica. Qual é o seu objetivo, né? Então, a pegada ecológica ela foi instituída na década de 1990 com o objetivo de avaliar os impactos das ações do homem em relação ao consumo. Nós já estudamos e já vimos que, à medida que a tecnologia se desenvolve, a produção de mercadoria aumenta também o consumo, né? E este consumo, ele é danoso ao meio ambiente. Então, assim, avaliar o impacto das ações do homem em relação ao consumo é muito importante. Então, dessa forma, torna-se possível estabelecer um padrão entre a demanda e a oferta ecológica. Então, depois de você saber o quanto você está causando de dano ao meio ambiente, pode ser que tomem algumas medidas em relação a esse consumo para que se torne uma relação mais equilibrada. Então, nesse cálculo são contabilizados vários aspectos econômicos e também ambientais, como, por exemplo, a área arável usada para produzir alimentos para a população. Quanto de área é necessário para produzir alimentos para alimentar toda a população do mundo? Qual a área usada para pastagem? A área usada para urbanização? A área verde que deve ser utilizada para a absorção do CO2 produzido pelas atividades. Quanto você produz de CO2, determinada quantidade de dióxido de carbono que é produzida em uma sociedade, o quanto de área verde é preciso para suprir, para absorver essa quantidade de oxigênio, ou de dióxido de carbono. Área de florestas para fornecer recursos naturais, né? Principalmente madeira. Quanto que é necessário de área para produzir, para poder combater a questão do desmatamento? E aí, aqui a gente tem os componentes da pegada ecológica. Quais são esses componentes? Para medir a pegada ecológica, os componentes são o carbono, né? A extensão de florestas, como eu falei, que é necessário para sequestrar o carbono, que vem da queima de combustíveis fósseis, né? De outras atividades humanas, e que tanto de floresta nós precisamos para poder suprir essa produção de dióxido de carbono. A área das pastagens representa a extensão de área de pastagem utilizada para a criação de gado e para a
Gado para a produção de lã, couro, de gado de corte também para a produção de alimentação. Quanto é necessário de pastagem? Área de cultivo. Na pegada ecológica, toda a área destinada ao cultivo de alimentos que é necessário para o consumo humano, né? As florestas, outro item, outro componente da pegada ecológica, representa a extensão de áreas florestais necessária para o fornecimento de produtos como madeira, celulose e lenha. Estoque pesqueiro, a produção necessária para sustentar os peixes e marítimos capturados com base em dados de capturas relativa à espécie marinha e de água doce. Ou seja, quanto desses peixes podem ser consumidos sem causar tanto dano, né? Área construída, a área de representa a extensão das áreas cobertas por infraestrutura humana, com transporte, habitação, indústria, hidrelétrica, geração de energia e tudo, né? Então, somando todas esses componentes, né, que possam conviver em harmonia com a capacidade da natureza de se regenerar, de se recompor, né? Então, aí são os componentes da pegada ecológica. Aqui mais uma imagem sobre esses componentes, né? A área de cultivo, as florestas, estoque pesqueiro, a área construída, as pastagens e o carbono. Então, a mesma coisa que eu coloquei anteriormente, né? São esses componentes que são avaliados para saber o quanto que está a pegada ecológica de cada país ou de cada sociedade. E aí aqui algumas dicas para diminuir a pegada ecológica. O que nós devemos fazer no nosso dia a dia que poderá contribuir para reduzir a pegada ecológica? Seria o consumo sustentável e consciente, comprar só aquilo que realmente é importante, né? Se de preferência usar produtos produzidos de forma sustentável, que não cause dano ao meio ambiente, economizar energia, reciclagem do lixo, né? Que a gente está, no caso, reciclando lixo, você vai reduzir a quantidade de lixo e ainda vai reduzir a quantidade de matéria-prima usada para produzir outros produtos. Economia e reuso de água, reutilização de produtos, compra de móveis de madeira certificada, saber se aquele desmatamento foi um desmatamento sustentável, corte de árvore sustentável ou se foi ilegal. Evitar ao máximo o desperdício, principalmente de alimentos. Desperdício de tudo, de alimento, de energia, de água, né, de todos esses recursos naturais. Diminuição do uso dos meios de transporte que usam combustíveis fósseis. Então, optar por transportes coletivos ou transportes que não use muito combustíveis fósseis, como a bicicleta ou outros meios de transporte, né? São ações mas, do dia a dia são pequenas, mas essas ações são pequenas, eu sozinha, mas se cada uma pessoa fizer a sua parte, já vai contribuindo para o todo, né? E aí, aqui a gente tem só uma imagem sobre a pegada ecológica. Que marcas você quer deixar no planeta? Você quer deixar uma marca de destruição ou uma de sustentabilidade? Então, era isso que a gente queria tratar hoje e refletir um pouco sobre o nosso consumo. Tchau, tchau.